Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o deputado Neudir Sareta para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, estimados catarinenses. Ata da 110ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1 de novembro de 2022, sob a presidência do deputado Moacir Sopelsa e secretarias do deputado Padre Pedro. Às 14 horas do dia 1º de novembro do ano de 2022, na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima e Kennedy Nunes. Grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Ivan Nats. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao ofício 92/2021. Em votação, foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei 32/2022. Foram aprovados pedidos de informação 419/2022, as moções 829, 841, 843, 844 de 2022. O requerimento 1571. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1570, 1572 e 1579 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações 652 a 654. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Obrigado, deputado Neudir Sareta. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discuti-la, a mesma está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Não temos nenhum orador inscrito. Portanto... Presidente. Sim, por favor. Deputado Kennedy. Sim, presidente. Vossa Excelência gostaria de utilizar a palavra? Sim, eu gostaria de fazer uma breve manifestação, nesta manhã, cumprimentando o senhor presidente, cumprimentando a todos os colegas deputados a quem nos assiste. Eu queria fazer uma manifestação, aliás, não é só uma manifestação, senhor presidente, mas é uma cobrança. Nas manifestações que tiveram ontem por todo o Brasil, manifestações cívicas, patrióticas, é claro que a gente aqui também entende que a manifestação, quando tira o direito de ir e vir, é uma manifestação que foge das 4 linhas da Constituição. Mas, às vezes, para ter um start, é necessário fazer isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi um fato que ocorreu em São Miguel do Oeste, quando toda uma população que estava às ruas para manifestar a sua indignação com relação não só ao resultado da eleição, mas a forma, principalmente, como a Justiça Eleitoral tratou, não isonômica, os candidatos no segundo turno, começou a partir de uma foto em que eu tenho certeza, Padre Pedro, que eu, tanto como o deputado Neudir Sareta, que está aí no lado, que somos mais antigos, quantas vezes a gente cantou o hino com a mão estendida para a bandeira? Não podia ser assim e não podia ser abaixo. Eu me lembro que eu tinha uma professora na escola Rui Barbosa que eu estudei e que ela dizia que a gente tinha que ver a palma, aliás, a parte de cima da mão pelos olhos. E essa manifestação aqui, ela é, inclusive, um ritual da área militar quando o soldado faz juramento à bandeira. Mas não.
Infelizmente, a partir do presidente do Partido dos Trabalhadores de São Miguel do Oeste, com a participação também desta fake news, isto é fake news, do deputado Pedro Czai e de tantos outros, começaram a denegrir a imagem de Santa Catarina, dizendo que nós estaríamos fazendo saudações nazistas. Bem, isso daí eu fiquei contente porque teve uma manifestação do Ministério Público de Santa Catarina dizendo que ia apurar se fosse feito, ou se tivesse tido feito essa manifestação de saudação nazista, que é crime. É crime. E eu gostaria que o Ministério Público tivesse punido quem fizesse isso, porque é o que a lei manda. Mas, de repente, o GAECO faz uma manifestação dizendo que foi apurado e que aquela saudação não era uma saudação nazista, era simplesmente uma saudação utilizada na prática militar e nas escolas como uma saudação à bandeira e também utilizada para o juramento à bandeira. Muito bem, GAECO! Parabéns, GAECO! Mas e agora o Ministério Público? O Ministério Público não vai fazer nada em relação a estas fake news? Não vai ter punição nenhuma ao presidente do PT de São Miguel do Oeste, que colocou a cidade como uma cidade mal falada no Brasil inteiro? Não vai ter punição nenhuma para tantos outros que publicaram, que falaram? O Felipe Neto, que escrachou os catarinenses, não vai ter punição nenhuma? Não vai ter punição nenhuma ao deputado Pedro Czai, a tantos outros que falaram mal de Santa Catarina, que disseram que as manifestações de ontem eram manifestações nazistas, fascistas. Não vai acontecer nada com eles, Ministério Público. Eu quero uma manifestação do Ministério Público. Eu exijo que não é só uma notinha dizendo que o GAECO descobriu que não é. Tá, mas quem publicou? As redes sociais não estão sendo bloqueadas por pessoas que questionam alguma coisa? Não tivemos a Jovem Pan censurada, como disse a ministra Carmen Lúcia, vamos suspender a Constituição por alguns dias para que não possa falar isso. Ué! Quantas contas de rede social foram derrubadas, extintas? Como é que fica? Hein, Ministério Público? Eu quero uma posição do Ministério Público. Infelizmente, não consegui protocolar hoje, porque ontem era feriado, mas hoje mesmo eu vou estar protocolando na Assembleia Legislativa para ser enviado para o Ministério Público não é só uma posição do que aconteceu. Eu quero saber por quê. Se tivesse sido saudação fascista ou nazista, alguém ia pagar. Beleza. E volto aqui dizer, é crime, então tem que ser punido. Mas esses caras que mentiram, esses caras que publicaram, ô senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor vai mandar retirar essas publicações das redes sociais, assim como o senhor fez tantas outras coisas relacionadas ao Partido dos Trabalhadores? Ou o senhor vai deixar que essa mentira propalada e propagada pelo PT de São Miguel do Oeste vai permanecer? Colocando o Valto a dizer Santa Catarina numa condição muito injusta, querendo dizer que nós somos nazistas ou fascistas. Eu me levanto aqui, como catarinense que sou, me coloco ao lado do povo de São Miguel do Oeste, que já é desprezado pelo governo por ficarem lá no limite oeste de Santa Catarina, por ficar distante de Santa Catarina. Já é tão desprezado. E agora, tendo que ficar ouvindo falar dessa gente que quer o mal. Então, eu deixo aqui registrado, senhor presidente, a minha total indignação a esta atitude. Olha, eu não sei nem como
descrever essa atitude, mas esta mentira que foi feita do povo de São Miguel do Oeste, do povo de Santa Catarina, e volto a dizer, quero uma posição do Ministério Público de Santa Catarina relacionado a estas mentiras que foram propagadas pelo Partido dos Trabalhadores e os seus adeptos lá de São Miguel do Oeste. Como catarinense que sou, não aceito ser colocado nesse balaio que o PT sempre quer fazer. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Esta é minha indignação, essa é minha palavra nessa manhã de quinta-feira. Obrigado. Feita a manifestação, na sequência, deputado Maurício Scudelar, que Vossa Excelência aqui fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, deputado Padre Pedro, Vossa Excelência que conduz a sessão. O assunto que eu quero abordar é exatamente aí o que eu estava ouvindo o deputado Kennedy Nunes falar, esse absurdo produzido pelos segmentos de esquerda de São Miguel. Foi publicado no portal GC, portal Gazeta Catarinense, uma foto. Dessa foto, o Leandro Demore, que é um miguelestino e que é um dos sócios daquele site Intercept, aquele que denunciou os 33 milhões aí do Moisés, numa reportagem jornalística interessante, importante, mas que eu vi que não busca a fundo informações sobre o que está acontecendo. E daí, divulgado ainda de forma mais grave pela vereadora Maria Tereza Capra, de São Miguel, presidente do PT. Ontem houve uma manifestação pacífica, tranquila, com milhares de pessoas de frente ao 14º RCMEC em São Miguel. Quando lá tinham pastores, tinham oradores, alguns pastores, alguns religiosos usaram da palavra e na hora de fazer as suas bênçãos, pediram que as pessoas, para fazer uma corrente de oração, colocassem a mão uma nos ombros das outras. E foi o que as pessoas fizeram. Aqueles que não tinham alguém à sua frente, estenderam a mão, como se faz em momentos de oração, para levar a nossa paz, aquele momento que está sendo ali realizado, para as outras pessoas. Então, uns estavam com a mão no ombro de alguém, outros estavam com a mão estendida. Isso ocorre em vários momentos espirituais e religiosos. E essas imagens saíram no portal GC, por coincidência, de uma pessoa que já foi condenado junto com a Maria Tereza Capra, com a vereadora, e pelo Leandro Demore. Então, eu sou o deputado mais votado de São Miguel do Oeste. Eu estou há mais de 40 anos em São Miguel. São Miguel é formado por gente trabalhadora, determinada, uma cidade, um município, uma região, exemplo, formada por descendentes de pessoas que foram perseguidas pelos nazistas. Não tem nada desse tipo de pessoa em São Miguel do Oeste. Só tem pessoas do bem. Aí
já procuraram levar essa acusação não só para São Miguel, para Santa Catarina, que é o estado que tem maior número de células nazistas. Imagine o que a irresponsabilidade de 3, 4 pessoas provoca. Deram causa à instauração de um procedimento pelo GAECO. O GAECO fez uma investigação rápida e comprovou que não houve nenhum gesto de exaltação ao nazismo. Qualquer leigo vê isso. Só a vereadora lá não conseguiu ver, ela que mora há tantos anos em São Miguel. E é crime de denunciação caluniosa com pena prevista de 2 a 8 anos, dar causa à instauração de procedimento contra alguém que você saiba não seja verdadeiro. E essa vereadora, esses que deram causa à instauração desse procedimento, a essa calúnia, tem que responder perante a lei. Eu acho que a técnica aqui tem algumas fotos do momento ontem em São Miguel do Oeste e que demonstram o momento de oração, alguns de mãos dadas, outros com a mão levantada, fazendo uma oração pelo Brasil, alguns ajoelhados. Deve ter fotos aí, ó, tudo com sinal, pedindo o bem do país, ou com a mão no ombro das pessoas. Quem não está com a mão no ombro, está com a mão para frente. E aí a vereadora do PT, presidente do partido, faz uma nota condenando essa saudação como se nazista fosse, espalha em todos os sites, junto com o Leandro de Mórido, que fez uma publicação também condenando como saudação nazista, tá? E de uma foto que teria saído primeiro no portal GC. Então, as autoridades têm que processar, apurar, não se brinca com a moral, com o respeito que uma cidade tem, que uma região, como o estado de Santa Catarina e como igual aquelas pessoas do nosso extremo oeste. Quem quiser, que não conhece, conheça São Miguel, uma cidade organizada, uma cidade que, se você tiver um problema, furar um pneu, parar um carro na beira da estrada, várias pessoas chegam e vão querer ajudar. Pessoas que têm vontade de ajudar o próximo, pessoas que querem o bem das pessoas, que se desenvolvem em conjunto. Quem estava nessa manifestação? Trabalhadores, agricultores, empresários, pessoas do bem, pessoas patriotas que querem o bem do país e que, como era feriado, aproveitaram para participar daquele momento. Então, quero dizer que me solidarizo, vou ajudar os prejudicados, inclusive eu, inclusive todos nós que estamos aqui, porque todos os catarinenses foram ofendidos, porque daquela publicação, daquela nota da presidente do Partido dos Trabalhadores, já saiu manchetes e notícias a nível nacional, denegrindo os catarinenses, denegrindo o nosso extremo oeste catarinense e denegrindo São Miguel do Oeste. Ali estavam pessoas
de toda a região, porque como o 14º RCMEC é um batalhão do Exército que atende toda a região, moradores de vários municípios vieram para São Miguel para fazer uma manifestação pacífica, tranquila, tanto que teve oração, que teve reza, algumas manifestações e o hino nacional. E nada que se possa dizer de apologia a qualquer tipo de outra linha de conduta das pessoas. Lamentável, e eu não poderia deixar em branco esse momento, e aqui manifestar o meu repúdio e dizer que juntos vamos pedir a responsabilização de todos aqueles que deram causa a essa calúnia contra São Miguel e Santa Catarina. Feita a manifestação, deputado Maurício Scudelarque, não havendo mais oradores inscritos, nós entramos agora, então, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PP. Não havendo nenhuma inscrição, passamos para o partido seguinte, PSD, Partido dos Trabalhadores, seguindo o PTB, não havendo também oradores, Bloco MDB Novo, também não temos ninguém inscrito, Partido União, da mesma forma, PL, também não temos nenhum orador inscrito, Bloco PDT, PSDB, Republicanos, também ninguém tem se manifestado, portanto, assim nós terminamos com o horário destinado aos partidos políticos, passamos para a ordem do dia. Nós temos alguns encaminhamentos para serem feitos. Inicialmente, nós temos aqui, na ordem do dia, moções. Deputado Jerry Comper, cumprimentando o padre João Bachmann pelos seus 30 anos de sacerdócio. Em discussão, não havendo alguém que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 845, autoria à mesa diretora, cumprimentando o servidor da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, senhor José Alberto Brausberger, pelo desempenho de suas atividades profissionais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1580 e 1581. Fim da ordem do dia. Entramos em explicações pessoais. Não temos nenhum orador inscrito neste tempo. Portanto, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.